Moscou entra na América Latina nos braços de Pequim. A China vem entrando na América Latina através de colossais investimentos econômicos, sobretudo na América do Sul. Eles encobrem uma estratégia de conquista político-militar visando a hegemonia universal, objetivo supremo de Mao Tse-tung para o regime comunista chinês. Mas não entra sozinha. Ela o faz de mãos dadas com a Rússia de Putin, a qual está muito diminuída do ponto de vista econômico, militar e político com a cada vez mais catastrófica e criminosa invasão da Ucrânia. A Rússia, que está impossibilitada de reeditar as infiltrações ideológicas e subversivas do tempo da URSS, tenta entrar em nossos países pendurada no dragão vermelho de Pequim. Em abril, o chanceler russo Sergei Lavrov veio ao Brasil para levar Lula a reafirmar suas posições partilhadas com o autocrata da China, Xi Jinping. No final do encontro, voltaram a jogar a culpa pela guerra da Ucrânia nos EUA, na União Europeia e no presidente ucraniano Volodymyr Zelensky com as palavras do presidente russo Vladimir Putin, o que gerou mal-estar no país, registrou o Correio Brasiliense. Após a visita, o Kremlin comemorou a proposta do atual ocupante da presidência brasileira de criar um clube de mediação neutro para a guerra da Ucrânia, que de fato favoreceria os interesses russos. Lula também sugeriu que a Ucrânia entregasse a Crimeia, anexada ilegalmente por Putin em 2014. Logo depois, no retorno de sua viagem a Pequim, Lula se expandiu em ataques aos EUA, acusando-os pela continuidade da guerra e propondo abandonar o dólar como moeda de troca internacional, registrou o site de Esquerda Política Livre. O chanceler moscovita prosseguiu sua viagem passando por Caracas, onde elogiou as ditaduras mais fiéis da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua, qualificando-as de países que escolhem seu próprio caminho. Aos países latino-americanos, Moscou propõe ser necessário unir forças para conter as tentativas de chantagem e pressão unilateral e ilegal do Ocidente, noticiou a Gazeta do Povo. A proposta pode arrastar nossos países para uma espiral fatídica em cujo fim se vislumbra uma terceira guerra mundial. Pois tendo a invasão da Ucrânia e as tendências para uma guerra civil na Rússia dividido o mapa geopolítico do mundo, o Kremlin quer o maior apoio possível para atrair a América Latina, observou a BBC de Londres. Viajando a Moscou, o ditador chinês Xi Jinping, que finge ser um facilitador da paz, deu claro sinal de apoio a Putin, de quem é um forte aliado, mas fez prudentes silêncios considerando os fracassos bélicos russos na Ucrânia e desmoronamento da imagem de Putin no Ocidente. Por sua vez, o presidente da martirizada Ucrânia pediu à América Latina sanções e munição contra a Rússia, mas a maioria dos países não atendeu ao pedido. A BBC destacou a inconsistência dessa suposta neutralidade de certos países latino-americanos quando se trata de apoiar a Rússia. E a América Latina ficou posta diante da alternativa entre perder estreitas relações comerciais com os chineses ou aderir à diplomacia sino-russa de fundo comunista. A guerra na Ucrânia coincidiu com uma onda de presidentes de esquerda na América Latina, apoiados por coalizões que historicamente têm afinidade com a ex-União Soviética. É o caso do PT de Lula e de um grupo de ditaduras latino-americanas que simpatizam com a Rússia no conflito, em especial Venezuela, Cuba, Nicarágua e Bolívia. Em recepção ao ditador venezuelano Nicolás Maduro em Brasília, o presidente petista adotou os slogans preferidos de Putin como multipolaridade, escreveu Metrópolis. Maduro e companheiros de viagem usam o termo para deblaterar contra um pretenso mundo unipolar, dominado pelos EUA. Mas dão prioridade à China e à Rússia, que Maduro definiu como irmãos maiores dos países latino-americanos e destinados por isso a nos esfiar. Putin ameaça que quem não entender essa nova ordem geopolítica vai perder, glosando as doutrinas ocultistas e apocalípticas de seu filósofo preferido Alexander Dugin. Intrigantes viagens russas. Enquanto Lavrov girava pelo Brasil e pela Venezuela, causou estranheza a aterrissagem em El Calafate, Santa Cruz, Argentina, procedente de Moscou com escala em São Paulo, de um avião russo que conseguiu driblar controles internacionais. El Calafate é a localidade patagónica preferida pela vice-presidente Cristina Kirchner para seus negócios ilegais. Foi apresentado um pedido de investigação sobre esse avião na Câmara de Deputados argentina, obviamente desatendido pelo governo, CFR Clarín. Só se soube que nele chegou o magnata Andrei Kostin, conhecido como o banqueiro de Putin, financista da invasão à Ucrânia, acompanhado por Alexander Katunin, outro longa-manus de Putin, noticiou o Clarín. Os três envolvidos, Kostin, Katunin e Kirchner, foram apelidados de Tríplice Capa. Nesses mesmos dias a justiça americana ordenou o confisco de um Jumbo 747 retido há um ano no Aeroporto Internacional de Buenos Aires. Ele chegou pilotado por um ex-chefe do terrorismo iraniano com cumplicidades nacionalistas chavistas, suspeito de participar de atentados contra alvos judeus na capital argentina que fizeram mais de uma centena de mortos, CFR Clarín. Papa Francisco tenta envolver o Brasil. Desde o início da guerra, apesar da divulgação das crueldades inenarráveis perpetradas pelas tropas russas contra idosos, mulheres e crianças ucranianos,
o Papa Francisco vinha manifestando sorrateira simpatia pelo déspota do Kremlin, mas nos últimos meses moderou essa sua simpatia pelo putinismo. Tudo passou a correr como se o pontífice depositasse em Lula a esperança de uma mediação favorável ao ditador russo que ele próprio não conseguiu. A tentativa chegou a parecer iminente no anúncio da visita de Lula ao Papa, mas ficou frustrada. Por iniciativa do governo brasileiro, Putin conversou com Lula e disse não compartilhar os termos do diálogo proposto. Ele o teria convidado para participar do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, mas Lula disse ter recusado, reafirmando seu posicionamento ao lado da China, Índia e Indonésia pela paz, informou o Tempo de Brasília. Nesses mesmos dias, agentes russos ocuparam a central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, violando compromisso e despertando o temor de uma sabotagem que provocaria uma nuvem radioativa maior do que a gerada pela explosão da usina de Chernobyl em 1996. A Rússia acabava de dinamitar em Kharkov a maior barragem da Ucrânia, causando dezenas de mortes e alagando uma grande superfície. O presidente ucraniano advertiu que a central nuclear corria o mesmo perigo, citando o Brasil e demais países que se envolveram em negociações com a Rússia. Pouco depois estourou a rebelião armada das milícias Wagner, chefiadas pelo até então favorito de Putin, Yevgeny Prigozhin, o que fez o país beirar a guerra civil. Conflitos análogos os governos próximos de Putin poderiam fazer alastrar em nossos países do modo mais indesejável possível. Mantenhamos-nos distantes desse flagelo anunciado por Nossa Senhora de Fátima, que é a Rússia, que se aproxima de nós de braços dados com a China, enquanto as esquerdas da América Latina lhe estendem as mãos.